Amados, eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, aí em Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, onde leremos a partir do versículo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Amém? Senhor, nós precisamos de Ti na meditação da Tua palavra. Nós precisamos, Pai, do agir do Teu Santo Espírito em cada coração, em cada mente. Tomamos os nossos corações, nós Te adoramos com louvores. E agora queremos Te adorar, continuar Te adorando, na meditação da Tua palavra, rendendo os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, os nossos corações ao Teu falar. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elazar, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Irmãos, nós estamos no último dia do mês de agosto e nós temos falado a respeito de missões, e eu quero nessa noite te convidar para refletirmos ainda um pouco mais a respeito desse tema e a respeito do contexto em que a igreja cumpre a sua missão. Jeremias, o profeta Jeremias, foi chamado por Deus para servir como profeta num tempo extremamente difícil. Jeremias foi chamado para ser um profeta. Hoje de manhã nós estávamos falando a respeito do ministério profético, falamos um pouquinho, e a gente estava falando que o profeta é um homem que representa Deus diante do povo, e era isso que Jeremias fazia. Mas Jeremias fez isso num tempo de extrema depreciação espiritual, num tempo de esvaziamento espiritual, não apenas no mundo que circundava o povo de Israel, o povo de Deus, mas inclusive dentro de Israel. Havia acontecido ali, depois você volta e vai ler ali o que estava acontecendo nesse tempo. Vai lá ler o livro dos reis, leia
o reinado de Josias, pela reforma que Josias, o rei, faz em Israel, você consegue identificar que calamidade espiritual estava acontecendo no meio do povo de Deus. Um ministério extremamente complicado, um tempo não apenas complicado espiritualmente, mas um tempo de guerras, né? O povo de Deus, o reino, ali já havia se dividido anos antes, estava ali vivendo em dois reinos divididos, o reino do norte, que era o reino conhecido como Reino de Israel e tinha a sua capital Samaria, e o reino do sul, que era conhecido, né, como o reino de Judá, e tinha por sua capital Jerusalém. O povo já havia se dividido em dois reinos. O povo do reino do norte já havia sido invadido pelos assírios no ano 722 a.C. Judá ainda permanecia como um reino antes que isso acontecesse. Mas a situação foi se agravando, né? E em 598 a.C., o exército babilônio avançou para a Palestina, rodeou o povo de Deus e o reino de Judá sucumbiu. O reino de Judá deixou de existir como reino para passar a existir sob o domínio de outro rei. Não era mais um povo independente. Agora, Judá era uma província da Babilônia, dominada por Nabucodonosor. Um tempo complicado. É interessante que quando a gente fala do ministério de Moisés, quando a gente compara o ministério de Moisés e o ministério de Jeremias, parece que são dois ministérios que caminham num extremo oposto. Porque Moisés foi caminhando em direção à terra prometida. E ele levou o povo até a terra. Ele só não entrou. Mas ele levou o povo, ele cumpriu. Jeremias foi vendo o seu ministério avançar, e apesar dele chamar o povo constantemente ao arrependimento, para que eles voltassem para a aliança, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, vocês precisam se consertar diante de Deus, e o povo foi permanecendo impenitente, e Jeremias, no seu ministério, viu o povo ser retirado da terra. Você consegue entender que tempo complicado foi o tempo em que Jeremias, ele exerceu o seu ministério? E esse texto que nós lemos é justamente uma parte da carta que Jeremias escreve para o povo que já havia sido exilado, já havia sido levado por Nabucodonosor cativo, a um povo que havia sido retirado da terra prometida, no lugar ali onde havia o templo, onde Deus manifestava a sua presença, uma terra que mana leite e mel, um bom lugar para viver, um lugar preparado por Deus. Jeremias escreve essa carta para o povo que havia saído desse lugar, e que agora está vivendo exilado, debaixo de um outro governo, de um governo inimigo. Um povo que está ali, quando a gente vai vivendo e lendo a palavra de Deus, sem esperança, sem alegria, sem direção, desmotivados, vivendo uma verdadeira calamidade. Mas é justamente para esse povo, vivendo esse contexto, que Deus traz algumas instruções preciosas. Preciosas. Esse povo precisava entender que eles eram estrangeiros naquele lugar, mas que ele tinha uma missão para cumprir, mesmo vivendo num lugar que sabia que não era o seu lugar para viver. Eles precisavam continuar cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão. E quando olhamos para essa carta, é interessante que o texto que nós lemos começa dizendo: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou. Mas quando nós chegamos ali no final do versículo 3 e início do versículo 4, o final do versículo 3 diz assim: ela dizia o seguinte, a carta dizia o seguinte. E no versículo 4, a carta começa dizendo assim: assim diz o Senhor. Quem envia a carta é Jeremias, mas quem está falando com o povo é Deus.
É Deus que está se comunicando com o seu povo, trazendo instruções para esse povo. E a primeira coisa que a gente identifica de instrução de Deus na carta está aqui nos versículos, a partir do versículo 5, que Deus começa a falar assim: olha, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. A primeira palavra de Deus para esse povo é uma palavra de motivação, é uma palavra de encorajamento para continuar vivendo as suas vidas. Quando a gente olha para o Salmo de número 137, nos versículos 1 e 4, a gente consegue ter uma noção do sentimento desse povo. Olha só o que diz o Salmo 137, versículos 1 a 4. Eu vou ler o ímpar, a igreja, os pares. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião é Jerusalém, é a terra do povo, terra prometida, a igreja. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Você está entendendo? O povo que levou cativo falou assim para eles: canta para a gente, canta um louvor aí. Canta um louvor que vocês estão acostumados lá a adorar a Deus. E eles dizem assim: louvor é alegria, né? Louvor é exaltação a Deus. Quando a gente começa a falar das maravilhas do Senhor, isso vai enchendo nosso coração de alegria. E eles dizem assim: como é que nós podemos nos alegrar? Como é que nós podemos cantar numa situação como essa? Meu irmão, longe da terra, esse povo estava desanimado, vivendo como estrangeiros, no meio de uma cultura pagã, numa cultura mundana. Um povo que havia sido chamado por Deus para viver na presença de Deus, em comunhão com Deus. Um povo que fora escolhido para adorar a Deus, para desfrutar das bênçãos de Deus. Havia perdido a alegria, estavam deixando de fazer. Se ele estava andando com harpa na mão, é porque ele tocava harpa. O povo estava deixando de fazer aquilo que fora chamado para fazer, de tão triste, tão desanimado que estava. E muitas vezes, quando nós olhamos para o nosso tempo, enquanto igreja, o povo de Israel é a representação da igreja no Antigo Testamento, é o povo de Deus. E quando nós trazemos essa realidade para o nosso tempo, a Babilônia é uma simbologia do mundo. A Babilônia era onde o pecado reinava, onde não tinha nada com Deus. E quando nós olhamos para o nosso tempo e a cultura em que nós estamos inseridos, a gente consegue também perceber que, assim como aquele povo sabia que estava fora do lugar, a gente também consegue perceber. A gente consegue perceber que as coisas estão fora do lugar, estão longe do ideal. As coisas não estão funcionando como deveriam funcionar. A gente vê isso em várias áreas. A gente olha para as relações humanas do nosso tempo. As leis de Deus para o povo de Israel eram leis para que houvesse um altruísmo. Tinha a lei da respigadura. Alguém ia fazer, os trabalhadores iam fazer a colheita, e havia uma lei que dizia assim: olha, o que cair, não pega, deixa, porque vai vir alguém atrás de você, que está necessitando de socorro, e essa pessoa vai se fartar daquilo que está caindo, da sua colheita. Você vai deixar cair. E é interessante que a gente vê isso se cumprindo na palavra de Deus.
né? Inclusive homens que eram tão graciosos, tão bondosos, porque serviam a Deus, que deixava cair de propósito, deixava cair mais um pouquinho, para que quem viesse atrás pudesse de fato se fartar. As leis do Senhor, de Deus, para o povo eram leis que promoviam ajuda mútua. Mas quando nós olhamos para a nossa cultura, nós vemos uma cultura egoísta, onde cada um está muito mais preocupado com o seu próprio prazer, com a sua própria segurança, em detrimento e prejuízo, se necessário, dos outros. A gente vê isso nas relações humanas, familiares, muitas vezes. A gente vê isso em várias relações, nas diversas relações humanas que vivemos, sejam relações de trabalho, a gente vê situações dessas acontecendo. Nós sabemos que as coisas estão fora do lugar. E tudo isso, muitas vezes, ou por vezes, pode, na nossa percepção, ao refletirmos, ao olharmos para essas coisas, trazer um tipo de desânimo, de pesar para os nossos corações. Faz com que muitas vezes eu e você estejamos como esses homens que foram, e mulheres talvez, que foram desafiados a cantar de alegria em adoração a Deus. E a gente olha e fala assim: cantar por quê? Cantar por quê? Meu irmão e minha irmã, muitas vezes a gente deixa inclusive de projetar a vida. É por isso que, você já viu alguém dizendo assim: ah, esse mundo está muito ruim, é daqui para pior. E se está ruim e é daqui para pior, eu vou estudar para quê? Eu vou planejar a minha vida aqui para quê? Eu vou construir uma família e vou viver um casamento abençoado para quê? Você já viu pessoas pensando assim? Mas é justamente isso que Deus vem falar com esse povo nos versículos do que nós acabamos de ler. Meu irmão, algo que fica claro aqui nesse texto, quando olhamos para a realidade que esse povo estava vivendo, e quando olhamos para a nossa realidade hoje, é que nós somos estrangeiros. Nós somos estrangeiros. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: todos esses, falando dos heróis da fé, todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. E o que eles diziam? Vamos ler? Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Meu irmão, isso fica claro. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa realidade, que nós não pertencemos a esse mundo, não somos cidadãos desse mundo, a nossa cidadania não está aqui, que nós somos estrangeiros nesse mundo. Nossa verdadeira cidadania não é aqui, isso fica claro. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É interessante que há uma tensão aqui. Nós somos cidadãos dos céus, essa é a nossa realidade, essa é a nossa identidade. No entanto, ainda vivemos aqui. Há uma tensão entre essas duas realidades de sermos cidadãos dos céus e ainda vivermos na terra. E a gente precisa aprender a viver dentro dessa realidade. Somos peregrinos. Peregrino é alguém que está de passagem. Mas somos peregrinos residentes. Nós ficamos aqui durante um tempo. A passagem leva um tempo para acabar. Somos peregrinos residentes. Enquanto cidadãos dos céus, somos chamados a viver de acordo com essa realidade. Há essa tensão. Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, fala assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. Ofereçam a Deus como uma oferta.
esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma tensão de sermos estrangeiros e peregrinos, mas residentes. E a maneira que nós devemos viver é como cidadãos dos céus. Como cidadãos dos céus, não permitindo que o mundo nos molde, mas oferecendo as nossas vidas, o corpo, quando fala aqui, é tudo. É a mente, é o coração, é o intelecto, são as emoções, são as nossas ações. Entregue como uma oferta a Deus. Não devemos nos amoldar à cultura do mundo. Essa é uma parte. Por que não devemos nos amoldar à cultura do mundo? Porque não somos cidadãos do mundo. Essa é uma parte da nossa vida. Mas há uma outra parte. Nós não podemos, Nós não podemos nos render às investidas do mundo, nós não podemos viver como se fôssemos cidadãos desse mundo, não podemos evidenciar em nossas vidas a cultura do mundo, pelo contrário, precisamos viver a cultura do reino. Uma vida santa, uma vida em que o fruto do Espírito é cultivado, é evidenciado nos relacionamentos. No entanto, há uma outra parte, que é uma realidade que se põe diante de nós, que é a parte que não há como nós nos isolarmos completamente da cultura em que estamos inseridos. Não dá. O culto vai acabar. O culto aqui, público, porque o culto na vida do crente continua. Mas nós vamos sair daqui do culto comunitário, do culto público, e nós vamos para as nossas vidas. Nós vamos para os nossos trabalhos. E quando vamos para o nosso trabalho, vamos para a nossa família, vamos para a nossa vizinhança, vamos andar no trânsito do Rio de Janeiro. Coitado do missionário. Foi a única coisa que ele reclamou. Pastor, o trânsito é complicado aqui, porque ele está numa cidade pequena. Nós vamos viver as nossas vidas enviados por Deus no meio dessa cultura. No meio dessa cultura que não é a cultura do reino e que nós não podemos nos amoldar, mas que também não há como nos isolarmos dela. Há essa tensão. É por isso que lá o apóstolo Pedro, a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim, vamos ler juntos? Eu leio um versículo, a igreja outro. A partir do 11 diz assim: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. A igreja. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Gentios aqui é quem não conhece a Deus. Tendo conduta exemplar, ou seja, não sendo amoldado pelo mundo no meio do mundo. Em meio a pessoas que não conhecem a Cristo, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as suas boas práticas, a cultura do reino, o agir do Espírito Santo sobre você, observando as suas boas obras, as obras que vocês praticam, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sabe o que é glorificar a Deus no dia da visitação? O dia da visitação é quando Jesus vai voltar. E quem é que vai glorificar a Deus no dia da visitação? Quem creu em Jesus, quem recebeu Jesus como seu Senhor. Olha o que a palavra de Deus está falando para mim e para você. Olha, tem uma conduta exemplar, testemunha em meio aos gentios, porque vendo o agir de Deus nas suas vidas, eles vão saber quem é Deus, eles vão saber como é maravilhoso viver diante do Senhor, e também vão querer servir a esse Deus que vocês servem. Pedro continua o texto. Versículo 13 diz assim: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana,
quer seja ao rei como soberano, à igreja. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como servos de Deus. Não use a graça. O evangelho é a graça. Nós não somos justificados pelas obras, pela prática de boas obras, mas não use a graça para viver uma vida despretensiosa diante de Deus. É isso que esse texto está falando. Não use a liberdade que Deus te dá, pelo contrário, vivam como servos do Senhor, vivam como pessoas que foram alcançados pela graça de Deus, diferentes do mundo, mas engajados na missão para a qual Deus nos designou no mundo. Discípulos de Cristo, que sabem que não pertencem a esse mundo, mas que vivem fielmente a Deus no mundo, que são uma bênção de Deus no mundo, revelando a Jesus Cristo, o seu amor, o seu poder, a sua graça, a sua salvação aos outros. Outro dia, eu estava conversando com um conhecido, e esse conhecido é chefe de um amigo, de um jovem cristão. E eu não perguntei nada. Eu não fiz perguntas para saber como é que era esse jovem no trabalho. Eu não questionei. Mas enquanto conversávamos, esse homem falou assim: pastor, ele é o melhor funcionário que eu tenho na repartição. Ele é o melhor. Eu não tenho problemas com ele. Ele não tem vícios, ele não atrapalha, ele colabora, ele contribui, ele é alguém que chega junto. Eu falei, glória a Deus. Está testemunhando de alguém que pertence a Deus, está mostrando que fazer a diferença no mundo. Está mostrando como é que um servo de Cristo Jesus vive em meio ao mundo. Não podemos viver despretensiosamente, mas nós temos uma missão para cumprir. E a segunda palavra de Deus para esse povo que está aqui é justamente, a primeira palavra é: continuem estudando, continuem projetando, continuem querendo desenvolver-se profissionalmente, continuem vivendo. Aí onde vocês estão, vocês são peregrinos, mas vocês moram aí ainda. Mas a segunda palavra de Deus para esse povo é justamente uma palavra para que eles cumprissem a missão que eles tinham. Olha o que diz o verso 7. Verso 7 em diante diz assim: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: procurem a paz. É interessante que o verbo que Jeremias usa aqui para procurar é uma procura cuidadosa, é uma procura minuciosa. Já viu alguém que não desiste? Tem algo perdido e a pessoa começa a procurar ali, procura aqui, procura ali, e a pessoa fala assim: eu não vou parar de procurar enquanto eu não achar. É esse verbo que Jeremias usa aqui. Procurem, busquem a paz dessa cidade. Meu irmão e minha irmã, o povo de Deus tem um chamado. Quando Deus chama Abraão, Deus fala assim para Abraão: Abraão, você vai ser uma bênção. Eu vou te abençoar, mas você vai ser uma bênção. É esse chamado que eu e você temos no mundo. Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado, meu irmão, porque Ele te chamou para ser filho dEle, Ele te chamou para a salvação, Ele te deu uma herança eterna, mas Ele quer que você seja uma bênção, onde quer que você for. E ser uma bênção, acima de tudo,
é procurar a paz da cidade. Né? Nós vivemos hoje, no nosso tempo, tensões de guerra. E alguns lugares em guerra. Em guerra. Mas Deus nos orienta esse povo e orienta cada um de nós a buscarmos a paz. E a paz aqui, o termo que Jeremias usa também, não é qualquer paz. Mas você que já é cristão há algum tempo, se não é, eu vou te explicar, mas o termo que Jeremias usa aqui é shalom. A shalom não é qualquer paz. A shalom é a paz de Deus. A shalom não é uma paz qualquer. A shalom é uma paz que só Deus pode estabelecer. É só Deus que pode conceder essa paz. É dessa paz que Deus está falando com esse povo. Procurem a shalom. E a palavra de Deus vai dizendo em Isaías 9 que Jesus é chamado de príncipe da paz. Ele é aquele que estabelece um governo de paz. Jesus é aquele que é a própria paz. A palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 27 diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Jesus falando, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, a igreja pode ler? Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. O Deus da paz. Essa paz só Deus pode dar. Mas Ele está falando para o povo dele buscar essa paz. Meu irmão, minha irmã, a gente está nesse mundo, a gente fica muitas vezes, né? A gente quer uma restauração completa, a gente quer o céu. Isso é maravilhoso. Né? Nós ansiamos pela glória celestial, nós queremos que o Senhor Jesus volte, o Senhor Jesus busque a sua igreja, o Senhor Jesus estabeleça o seu reino perfeito, que Ele acabe com todo tipo de sofrimento, com todo tipo de dor, de choro, é isso que nós ansiamos. Mas por hora nós estamos aqui, e nós temos um chamado a cumprir, e o que Deus está falando para esse povo é, busque a paz para essa cidade. Essa paz, essa shalom, é aquela que ela é representada muito bem quando Davi fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me falta, nada. Isso é shalom. É quando Deus estabelece no nosso coração, apesar de circunstâncias, lembra do Salmo 23, né? Apesar de circunstâncias às vezes complicadas, quem tem Jesus no coração diz assim, não me falta nada. Não me falta nada. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm até muitos bens materiais, até, digamos, na visão do mundo próspero, financeiramente falando, mas está sempre sentindo falta de alguma coisa, porque nada nesse mundo consegue estabelecer essa paz. Não há nada. Nada que esse mundo possa oferecer pode dar essa paz que Deus está falando para o seu povo, que o povo dele tem que buscar. É a shalom. Essa paz nós só temos em Cristo Jesus. E quando a palavra de Deus vem nos orientando que nós precisamos buscar essa paz, meu irmão, se tem algo que nós precisamos fazer, a palavra de Deus começa a falar para eles assim, procurem a paz para a cidade para onde eu os deportei, né? Orem por ela ao Senhor, orem por ela. Meu irmão, a gente precisa começar a clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, para que essa paz alcance os corações. Porque essa paz só vai alcançar os corações que forem alcançados por Cristo. Essa paz só vai alcançar os corações que forem alcançados por Cristo.
E a palavra de Deus nos chama para que eu e você estejamos engajados nessa missão. A gente às vezes se engaja em muitas coisas, mas se o nosso engajamento não estiver cheio do Evangelho, nós estamos deixando de cumprir a missão. Nós devemos fazer ação social, nós devemos ajudar os pobres, nós devemos amenizar as dores desse mundo enquanto igreja. Mas acima de tudo, se nós oferecemos apenas um pão que sacia a fome física, isso vai passar. Mas se oferecermos o pão, que é Cristo Jesus o Senhor, a paz de Deus enche os corações. E a cidade é abençoada. O povo é abençoado. Romanos 5, versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós temos um chamado a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir no mundo em que estamos vivendo. O tempo em que vivemos também não é um tempo fácil, né? Jeremias viveu num tempo complicadíssimo. Foi um tempo fácil, mas Jeremias cumpriu o seu chamado. Deus, ele vai falando para esse povo assim, no texto que nós lemos: olha, não deixem se enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês, não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Tinha um profeta que estava dizendo assim para ele: fica tranquilo, daqui a pouco isso passa, vai acabar, né? Vocês vão voltar já para a terra. E Jeremias fala assim: não é isso que Deus está dizendo. Não é isso, vocês precisam se arrepender dos seus pecados para Deus levar vocês de volta para a terra. Porque eles profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Mas a partir do versículo 10, olha o que Deus vai falar para esse povo: assim diz o Senhor. Logo, vamos ler juntos, próximos versículos. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. O 11. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Essa é a promessa de Deus. Deus te chamou para esse tempo, meu irmão, minha irmã. Deus chamou Jeremias para um tempo, para uma geração, para um contexto histórico do povo de Israel, mas igualmente, Deus chama a mim e a você para esse tempo, para o hoje, para o agora. Para onde você está, no lugar onde você está inserido. Nós temos falado isso repetidas vezes, né, dona Eliane? A missão começa onde os nossos pés estão. Deus não errou o tempo que te trouxe a existência a esse mundo. Deus não errou a família onde você nasceu. Deus não errou o lugar onde você vive. Deus tem um chamado para você, nesse tempo, nesse lugar, para que você seja uma bênção, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite,
continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Quero te convidar.